Olá, meus seres! Eu espero que vocês estejam bem. Chegamos à nossa aula de testes. Convites para você. Primeiro, inscrever-se no nosso canal. Segundo, deixar o seu like. Terceiro, se você clicar aí, existe também o nosso clube de membros. Os membros do nosso canal, eu envio esse arquivo de testes que eu corrijo em PDF com 10, 15, 20 questões, às vezes. Eu tenho um grupo de WhatsApp para tirar dúvida com você, para orientar você nos estudos, para indicar a prova que você vai fazer, como estudar as áreas da biologia por um custinho mínimo. Então, seja membro também do nosso canal para participar mais próximo desse conhecimento de biologia. No mais, eu espero que vocês tenham assistido às aulas anteriores sobre tecido conjuntivo. A gente viu uma introdução geral, depois a gente viu tipos de tecido conjuntivo, a gente viu o frouxo, denso modelado, não modelado, adiposo, e eu quero fazer testes sobre isso para vocês terem uma visão completa de como isso pode aparecer em vestibulares e no Exame Nacional do Ensino Médio. Teste 1 na tela para você. O Abraham Kirschenbaum, o tecido conjuntivo é responsável pelo arcabouço de suporte pela conexão de todos os outros tecidos do corpo. Cada célula tem uma função específica, mas todas desempenham uma atividade comunitária, trabalhando de forma integrada com as outras células do corpo humano, de modo que juntas garantem inúmeras atividades responsáveis pela integridade da vida. Sobre as células do tecido conjuntivo propriamente dito e suas características, examine a veracidade das proposições e, em seguida, marque a alternativa correta. Item de número 1. Os fibroblastos é um componente permanente do tecido conjuntivo, responsável por produzir fibras colágenas e elásticas, bem como produzir substância fundamental. Os mastócitos originam-se da medula óssea. É fonte de mediadores vasoativos contidos nos grânulos citoplasmáticos, os quais contêm heparina e histamina. Tem papel importante nas reações alérgicas. Os macrófagos têm propriedades fagocíticas e nos processos de cicatrização. Pode haver transformação de macrófago em fibroblasto. Letra A, apenas 1 e 3, apenas 2 e 3, 1, 2 e 3 estão incorretas, 1, 2 e 3, e apenas 1 e 2 estão corretas. Então vamos lá. Venha para cá nessa nossa especificidade, ele cita as células do tecido conjuntivo. Nesse item de número 1, nós temos uma informação sobre fibroblastos como componente do tecido conjuntivo, produzindo fibras e parte da substância fundamental amorfa da matriz. Isso é verdade. O fibroblasto tem um formato estrelado, às vezes, parece um chapéu aqui. Tem um formato diversificado, ele é rico em retículo rugoso, complexo de Golgi, a vitamina C atuava nele e ele produzia e secretava fibras colágenas. Então o fibroblasto tem esse papel maravilhoso. Ele vai produzir a fibra, vai ter uma multiplicação, vai preencher espaço, vai participar de processo de cicatrização. No item 2 ele chama mastócito, a célula que produz histamina e heparina. E eu fiz essa observação com vocês, principalmente para a histamina, para atuar em casos de alergias e de inflamação. A heparina é um anticoagulante. E sim, esses mastócitos têm origem em células da medula óssea vermelha. Saem, caem na corrente sanguínea, vão chegar lá no tecido conjuntivo, vão se diferenciar e formar os mastócitos. Agora, o item 3 é um item falso. O macrófago, sim, ele fagocita, ele surge lá dos monócitos sanguíneos, ele vai apresentar antígenos. Nós teremos nomes diferentes para essa célula em outros locais do nosso corpo. Porém, entretanto, todavia, não tem essa transformação de macrófago em fibroblasto. Então esse item 3 é o item incorreto. A gente não vai ter a transformação de macrófago em fibroblasto. Os fibroblastos surgem das células mesenquimais do mesênquima, que surge da mesoderme no tecido conjuntivo. Então, ficamos com a alternativa E, apenas 1 e 2 como corretas. Teste 2 na tela da UEPG aqui do estado do Paraná, onde eu resido. Os tecidos conjuntivos caracterizam-se por apresentarem diversos tipos de células, imersas em uma grande quantidade de material extracelular, sintetizado pelas próprias células desse tecido. Assinale o que for correto sobre este tipo de tecido.
01. As fibras colágenas estão presentes em grande quantidade nos tendões, estrutura que ligam as extremidades dos músculos esqueléticos aos ossos. São fibras resistentes à tração, podendo formar feixes espessos. 02. Os fibroblastos são as células mais comuns do tecido conjuntivo propriamente dito. São alongadas, com prolongamentos, a função de formação das fibras e substância fundamental. 4. A cartilagem, formada pelos osteoclastos de consistência firme e rígida, tem como função o isolamento contra choques mecânicos e o preenchimento de espaço, deixado entre a musculatura lisa e os ossos do sistema esquelético. 8. Tecido conjuntivo propriamente dito, do tipo frouxo, é o mais amplamente distribuído pelo corpo humano, tem como funções o preenchimento de espaço, a nutrição das células epiteliais, defesa e cicatrização. 16. O adipócito é uma célula arredondada que armazena grande quantidade de gordura, qual ocupa praticamente todo o citoplasma. No tecido conjuntivo adiposo apresentam-se agrupadas em grande número. Questão da UEPG trouxe algumas especificidades. A parcial 01, falando sobre as fibras colágenas presentes em grande quantidade nos tendões. Tendão é tecido conjuntivo denso modelado e as fibras oriundas em um único sentido, para uma resistência da hora para tração. Então, tecido conjuntivo denso modelado, fibroblasto, produção, fibras organizadas, tendão é uma porção do músculo que insere no osso, certinho. 02. Fibroblastos são células comuns no tecido conjuntivo propriamente dito? Sim. São alongadas, prolongamentos, produz fibra e a substância fundamental amorfa. Perfeito, fibroblasto aparecendo de novo, questão de outro canto do Brasil, para você ver a importância dele. Agora, 04 é uma alternativa falsa. Ele fala das cartilagens, olha lá. A cartilagem formada pelos osteoclastos. Osteoclastos são células do tecido ósseo. São células que degradam, que reciclam a matriz óssea. Os condroblastos é que produzem as cartilagens. Veremos na próxima aula esse tecido de sustentação, mas isso é errado. A 08, o tecido conjuntivo frouxo, amplamente distribuído, vai nutrir, vai proteger contra impactos, vai ter vaso sanguíneo, porque os tecidos conjuntivos são vascularizados, com exceção às cartilagens, e aí a difusão de nutrientes para os epitélios. Então a parcial é verdade. Na 16, o adipócito, a gente viu na nossa última aula, o tecido adiposo é uma célulazinha arredondada, núcleo deslocado, o tecido adiposo amarelo, branco ou unilocular, muita reserva de gordura no interior, que são os triglicerídeos. A noradrenalina vai ativar a lipase sensível ao hormônio para degradar os triglicerídeos, liberar o ácido graxo e glicerol, e aí chegar nas células e serem utilizadas, principalmente os ácidos graxos, como combustível. 16, 24, 26, 27 a soma para a gente brilhar na UEPG. Questão número 3, na tela para você. Na A3 nós temos a seguinte informação. Nos seres humanos, diferentes tipos de tecidos, os quais são formados por um conjunto de que desempenham determinadas funções. Daí células, fibrilas, células, miosinas ou células. Os tecidos 2 são caracterizados por apresentar células imersas em grande quantidade de material extracelular. Os principais tipos de células desse tecido são 3, que produzem as fibras, assim como os 4, que possuem grande capacidade de realizar fagocitose. Assinale a alternativa que relaciona corretamente os números 1, 2, 3 e 4. Você vai ter que pensar nos termos que cabem ali, misticamente, nessa questão de número 3. Então, vou mostrar para você, nessa questão de número 3, os passos importantes. Primeiro, número 1. Um tecido é formado por um conjuntinho de células. Então, você ia ter que encaixar essa palavrinha aqui, células. Quando ele fala fibrilas, quando ele fala miosina, a miosina é uma proteína. Essas fibrilas, depende, pode ser miofibrilas, que daí vão ser conjuntos de vários sarcômeros nas células musculares. E esse termo é muito geral. Então, um tecido é formado por um conjunto de células. Então, você ia ficar entre a letra A e a letra C e a letra E de escola. Então, eu sempre uso essa tática. Depois ele fala abundância de substância, abundância de matriz extracelular. Qual é o tecido que tem a maior abundância de matriz extracelular?
é o tecido conjuntivo. Então você já ia praticamente matar a questão. Matriz extracelular abundante. Se você colocar conjuntivo e célula, somente a letra A tem célula e conjuntivo. Aí ele continua. Principais células, tecidos, são 3 que produzem as fibras. Você já está cansado de ver nas questões anteriores o fibroblasto produzindo. E aí quem faz defesa, quem faz fagocitose, macro, grande, fagos, comer. Então os macrófagos fazem isso. Então você ia colocando tecido conjunto de células, o tecido com matriz extracelular abundante é o tecido conjuntivo. Quem produz as fibras e a substância fundamental é o fibroblasto. Quem fagocita é o macrófago. Ficamos com a letra A de a mais bonita. Questão número 4 na tela para você. Também de preencher espaço. Quando nós olhamos para 4, ele nos fala assim: o tecido conjuntivo frouxo apresenta diferentes tipos de células. Entre elas, tem-se os, cuja função é fagocitar agentes invasores. Tem-se os que armazenam substâncias energéticas, os que têm papel importante nas reações alérgicas. Assinale a alternativa que completa de maneira correta as lacunas acima. Linfócito B, osteoclasto, plasmócito. Linfócito T, adipócito, plasmócito. Neutrófilo, mastócito, condroblasto. Fibroblasto, plasmócito, adipócito. Macrófago, adipócito e mastócito. Então ele coloca em ordem, função de fagocitar. Opa, fagocitar, a gente vai pensar nos macrófagos. Eles têm origem nos monócitos sanguíneos. Os monócitos são um tipo de leucócito, de células brancas. Mas especificamente você vai ficar em macrófago. A única alternativa que tem macrófago é a letra I de escola. E você vai falar, eu estava estudando também, eu vi que os neutrófilos fagocitam. Eu vou falar, é verdade. Mas aqui nos tecidos é o macrófago. Quando ele fala em tecido conjuntivo frouxo, aí é o macrófago. O neutrófilo está lá na corrente sanguínea. Aí ele vai, armazenam substâncias. Mas, tia, você vai pensar em armazenar nos adipócitos. O adipo é a célulazinha que garante esse armazenamento. E depois ele continua, reações alérgicas. Você vai pensar no mastócito, que libera uma substância chamada histamina. Então, nós ficaremos com a letra E de escola. Mas era célulazinha e função. Então eu preciso que você macete aí no seu cérebro fibroblasto, produzindo fibra, macrófago, fazendo fagocitose, mastócito, liberando histamina, inflamação e alergias. Perceberam? Os plasmócitos surgindo nos linfócitos B e daí produziam e liberavam anticorpos. As células mesenquimais são células fonte para originar outras células do tecido conjuntivo, como fibroblastos, como os adipócitos, ok? Isso é muito comum em diferentes provas. Eu fiz 4 questões aí de diferentes lugares do Brasil e que colocavam para nós essas associações. Espero que você tenha me entendido. Como eu convidei você inicialmente, convido de novo, nosso clube de membros. Eu mando as questões em PDF, tem mais outras para você praticar, fazer tarefinha. Grupo no WhatsApp para tirar dúvida e orientando vocês e mais questões que eu disponibilizo. Então, se você conseguir, seja membro do nosso canal. Também inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e bons estudos a todos vocês. Tchau, tchau!